aprendizados de 2025 que me fizeram evoluir como ser humano e como profissional. E aí, patroa, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Feliz 2026, feliz ano novo, que esse ano seja cheio de conquistas, cheio de felicidades para nós e que possamos passar mais um ano juntas. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificações, porque esse aqui é o primeiro episódio de uma série de 7 episódios para você começar o ano de 2026 da melhor forma, para que você já comece tendo ali insights para ser melhor como pessoa e como profissional. O primeiro erro que eu cometi em 2025 foi me sobrecarregar demais. Não entender como que eu consigo fazer tal demanda, quanto tempo eu levo para fazer. Não entendia exatamente como trazer aquilo para minha semana. E não que eu não soubesse organizar um ano, até porque eu faço planejamento. O problema é ser otimista demais, é achar que eu dou conta. Porque quando eu faço planejamento para outra pessoa, eu levo em consideração o tempo que ela faz, que ela fala que sabe fazer, mas também o tempo médio que realmente se dá para fazer tal tarefa. E aí eu deixo ali sempre estrategicamente folgas para que a pessoa consiga trabalhar aquele plano da melhor forma. Só que comigo, eu assim, tenho a tendência a achar que eu sou uma super-humana. Que assim, eu consigo fazer tudo, fazer 500 coisas em um dia só. Então assim, comigo rola a questão do otimismo, entendeu? Eu começo a achar que eu consigo fazer 500 coisas em uma hora, que eu consigo fazer milhares de coisas em um dia, e não é bem assim. Então eu me sobrecarregava demais. E aí o que eu comecei a fazer? Calculei o tempo que eu levo para fazer, porque tem coisas que eu demoro, tem coisa que eu faço muito rápido, tem coisas que eu demoro por algum motivo específico, então nem sempre acontece aquele motivo, mas quando acontece eu demoro X minutos para fazer tal tarefa. Então eu começo a entender quanto tempo eu demoro para fazer, as variações de tempo. Eu também procuro entender como que eu vou encaixar aquilo na semana. Se é uma semana típica, se é uma semana que eu consigo, por exemplo, gravar os conteúdos na sexta, editar na segunda, enfim. Eu vejo cada dia o que eu vou fazer e como que eu posso encaixar aquelas tarefas dentro daquele dia. Hoje eu consigo ter um melhor controle disso. Obviamente, eu não vou falar pra você que, meu Deus, eu sempre consigo cumprir todas as demandas, porque assim, eu seria um ser humano muito fora do comum. Todo ser humano, obviamente, às vezes não consegue cumprir todas as tarefas no dia e tá tudo bem. Tem dia que você vai conseguir cumprir completamente as tarefas e tem dia que não, por algum motivo. Ou porque de repente aconteceu um imprevisto, ou às vezes você realmente demorou ali um pouco na tarefa porque você tá em um dia mais cansada, um dia menos produtiva. Acontece. Então, tem ali as suas questões. Então, por isso que a gente também tem que dar prioridades para cada tarefa. E é uma coisa que, de novo, eu cometi esse erro comigo. Para terceiros, nossa, é uma maravilha o planejamento. Agora, para mim, assim, era o cúmulo de me sobrecarregar. Então, o primeiro erro que eu cometia era esse, em 2025. Eu fui entendendo isso, fui modificando, fui aperfeiçoando o planejamento para mim. E aí, obviamente, por aperfeiçoar o planejamento para mim, acabou refletindo no planejamento de outras patroas. Então, eu acabei refinando o meu método também, porque é sempre bom a gente trazer ali a gente ou outra pessoa que às vezes tem uma dificuldade maior e implementar ali no método para que fique mais fácil para quem já consegue implementar de forma fácil e para quem também às vezes acha que consegue fazer trilhões de coisas em um dia, tipo eu. Eu ia dividir primeiro falando os erros, depois os acertos, mas eu acabei já falando um acerto aqui que eu tive em 2025, que foi esse, de me entender melhor, entender como o meu cérebro funciona, como que eu funciono para fazer as tarefas, seja um dia mais produtiva, menos produtiva, um dia que eu estou assim, normal, nem tão produtiva, nem tão sem, eu faço em produção, nem tão menos disposta. Então esse foi um dos acertos assim grandes que eu tive, porque quando a gente tem planejamento a gente consegue colocar os projetos para frente, a gente consegue não ficar sobrecarregada, isso é importante. Obviamente eu incluí momentos de desfrutes
nesse planejamento, porque assim, o que acontece? Ano passado, 2024, eu fazia, desfrutava e tudo mais, só que por me sobrecarregar, às vezes eu acabava mesmo sem querer trocando um desfrute ou outro pra, né, ralar. Então, hoje em dia isso já não acontece tanto, então, tanto não, né, já não acontece mais. Então tá bem mais tranquilo essa questão. Então, planejamento, gente, é tudo. Inclusive, patroa, se você precisa de planejamento anual, se você ainda não fez, você está atrasada. Mas eu ainda tenho algumas vagas abertas para fazer o planejamento do seu 2026, para que você consiga ser executora, para que você consiga colocar os seus projetos para frente e consiga ter tempo para si, tempo para desfrutar, porque afinal de contas, se o CPF tá forte, o CNPJ também fica mais forte ainda. Segundo erro, duvidar de mim. Gente, se teve um erro que eu cometi em 2025 foi duvidar de mim. Eu sei que eu poderia ter feito muito mais nesse ano de 2025, mas assim, 1000 vezes mais. Só que eu coloquei essas forças, essas energias me sobrecarregando em certas tarefas que não tinham necessidade. Não é que não tinham necessidade, mas poderiam ser feitas com calma ao longo do ano, tranquilamente. Então, eu ocupei muito o meu tempo com tarefas erradas e simplesmente, justamente por achar que eu consigo fazer 500 coisas em um dia, e acabei não fazendo coisas por medo. Então eu meio que colocava essas tarefas, tipo, aí ficava, eu tô ocupada, então depois eu faço isso, sabe? Isso, no caso, são coisas que iriam me fazer estar um pouco mais à frente do que eu tô hoje. Então, eu sei que eu poderia ter feito muito mais e eu duvidei de mim, querendo ou não. Uma coisa leva a outra. Você duvida de você, aí depois você começa a arranjar desculpa de eu tô ocupada pra isso. Eu tô ocupada aqui fazendo isso aqui. Só que o quão importante essa tarefa é. Por isso, aquilo de colocar a importância nas tarefas, entende? Então, eu tinha muito isso, assim, diminuiu consideravelmente. A gente sempre vai ter ali um momento onde a gente se sente um pouco inseguro, porque é o medo. Quanto mais você se preocupa também, mais você acaba tendo medo. E é normal ter. Só que a diferença é o que você faz com esse medo. Você se recolhe ou você vai lá e, entendeu? Bota pra quebrar. Se você vai lá e fala, cara, tô aqui, já vou fazer, entendeu? Eu não quero saber. É que nem aquela coisa de você acordar. Sabe quando você precisa ir pro médico? Ou pra um compromisso importante que é muito, 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 muito cedo. E aí você fala, cara, você nem pensa. Você acorda, você olha o horário e você, meu Deus, eu preciso ir. Mesmo que você não esteja atrasada, você já, meu Deus, eu preciso ir. Eu não posso atrasar, eu não posso nem pensar em me atrasar. Você só simplesmente levanta e vai pro banheiro escovar os dentes. Mesmo que você esteja com sono, você não fica pensando, eu tenho mais 5 minutos, que não sei o quê. Você não fica pensando nessas coisas. Quando você tem realmente um compromisso muito importante que você não pode perder, você só vai, levanta, escova os dentes e não fica pensando muito. Então eu tô usando isso pra tudo na minha vida. Não só pra compromissos importantes, mas pra qualquer coisa que eu queira fazer e eu sinto aquele medinho que eu sei que vai dar certo e eu fico com aquele medo de, cara, sabe, ultrapassar a linha do meu conforto, já indo pra zona de desconforto. Então, toda vez que eu tô sentindo isso, eu só fecho o olho e vou. Só vou, porque senão a gente fica estagnado ali, onde a gente não precisa, onde a gente já usufruiu daquilo e agora tá na hora da gente ir para um próximo nível. Então, quando você vai trabalhando a sua mentalidade, você consegue fazer mais coisas de uma maneira mais eficiente e você consegue, não que você vai parar de ter medo, mas você vai com medo mesmo, você vai lá e faz. Então, eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso aqui no canal, mas estou trazendo de novo porque é muito importante. Quanto mais eu fui fazendo isso, mais eu consegui quebrar certas barreiras. Então, inclusive, esse ano de 2026 já tem alguns projetos pra frente que eu ainda não lancei, porque eu estou no processo de fazer mesmo, de construção. Mas eu vou tirar esses projetos do papel, assim, de uma forma ou de outra. Eu só estou indo, sabe? Fazendo e indo. Eu não tô nem pensando em, meu Deus, vai dar certo ou não vai dar. Nesse quesito de qual a proporção que isso vai tomar. Obviamente eu olho estatísticas, obviamente eu pesquiso muito, obviamente eu estou contando ali, como é que fala? Eu estou tendo a visão de que se
não der certo desse jeito, vai dar certo desse jeito. Se não for desse jeito. Achando plano B, plano C, para poder lançar de fato. Só que eu estou indo de olhos fechados na questão de não vou olhar para o medo. Não vou olhar para isso aqui. Eu vou ignorar o medo e vou fazer o meu melhor. O próximo erro que eu cometi é querer tudo perfeito. E um motivo por eu querer tudo perfeito não é só querer entregar sempre o melhor, mas também vem desse medo. Então, o acerto que eu tô tendo agora em relação a esses dois é simplesmente controlar mais a questão do perfeccionismo. Então, eu penso, tá, isso aqui eu estou querendo ser muito perfeccionista ou realmente não está bom ainda. Aí eu vejo, se não tá bom, ok, eu posso fazer melhor. Agora, não, tá bom, tá ok, funcional, é algo que vai fazer a diferença, então eu vou lá e trago isso pro mundo e vou melhorando aos poucos, porque, gente, vamos pensar assim, colocar em uma analogia de um ser humano. Quando a gente não nasce pronto pra vida, a gente não nasce sabendo de tudo. Na verdade, a gente nunca tá pronto na vida, a gente sempre vai amadurecendo, sempre vai evoluindo, sempre vai alcançando novos níveis de maturidade, novos níveis na vida financeira, novos níveis no trabalho, novos níveis na vida pessoal, em relacionamentos diversos com as pessoas, com a gente mesmo, principalmente com a gente mesmo, porque quando a gente tem um relacionamento bom com a gente mesmo, a gente tende a trazer isso pra fora, a gente tende a externalizar de várias formas. De forma consciente e, claro, de forma inconsciente também. Então, quando a gente tem um projeto, é a mesma coisa, a gente coloca ele no mundo, é tipo filho mesmo, a gente coloca no mundo e aí vai aperfeiçoando esse projeto. No caso aqui, o ser humano, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo novas coisas. Com o projeto é a mesma coisa. Então, eu estou controlando mais esse perfeccionismo e entendendo o que eu posso fazer durante o processo. Eu estou curtindo o processo, curtindo mais o processo. Inclusive, eu estava lendo um livro esses dias que estava falando sobre as fases de um projeto, as fases de um processo. Tem a fase que você simplesmente coleta informações. Vou trazer só um pouquinho aqui para vocês, porque senão eu ficaria aqui horas e horas falando. Mas essa parte também é muito importante. Espero que você já esteja com caneta e papel na mão, anotando os insights. O primeiro passo é você coletar informações, coletar, assim, o máximo que você puder. Trazer ali o máximo que você puder. Depois você vai selecionar ali as melhores coisas e aí deixar essas melhores coisas semeando, como se fossem sementes mesmo, semeando. E aí o que acontece? Você vai vendo os frutos que aquilo ali vai dando. Uns não vão dar tanto fruto assim, mas você deixa ali guardado que uma hora pode dar. E os que já começaram a dar frutos, você vai só ali alimentando, você vai tratando daquilo, você vai aperfeiçoando. Assim, eu resumi muito mesmo o processo. Basicamente, esse é o começo do processo. Mas é basicamente assim que você vai aprendendo a tirar projetos do papel e, consequentemente, aprendendo a lidar com o perfeccionismo, a controlar o perfeccionismo e curtir o processo. Então, vamos para os acertos. O que acontece aqui? Não estava inserida em ambientes errados, graças a Deus essa parte aí eu já dei um jeito faz muito tempo, só que eu aperfeiçoei isso, então por isso só vai entrar como acerto, que é me inserir em ambientes que me façam crescer, evoluir como pessoa e como profissional e que façam sentido para que eu consiga cumprir as minhas metas. Então, estar perto de pessoas que têm uma mentalidade parecida com a minha, ou melhor ainda, ficar perto de pessoas que, não que eu quero me tornar a pessoa, mas que eu quero atingir o que ela já alcançou, entende? Colaborar, obviamente, e servir essas pessoas também, assim como eu posso ser servida também. Então, é algo muito bom quando a gente melhora a nossa ambiência, quando a gente entende o porquê que a gente está naquele lugar, o que a gente vai fazer ali, como que aquele lugar pode ser útil pra gente, como que a gente pode ser útil para aquele lugar. Então, me inserir em ambientes assim tem me feito muito bem e, obviamente, me ajudou a criar muitas conexões genuínas, e isso é muito importante. Afinal de contas, somos seres humanos também, a gente precisa ter ali amizades mesmo de fato, de verdade, pessoas que a gente pode contar, pessoas que podem contar com a gente.
Então, se inserir em ambientes assim que nos façam crescer, por isso que eu falo, como pessoa e como profissional, é assim um grande acerto. Então eu continuei fazendo isso, então foi algo que foi muito bom. Já mudou ali de 2023 para 2024, 2024 para 2025, e aí eu continuei 2025 e 2026 continuo e vou elevando ainda mais os espaços em que eu quero me inserir. Um grande acerto, cuidar mais da minha saúde, então beber mais água. Assim, eu não tinha tanto problema para beber água faz muito tempo. Acho que comecei com esse problema em 2022. Então, por exemplo, 2022 foi quando eu engordei. E quando eu não tinha engordado ainda, estava no meu peso ideal. Na verdade, eu estava muito abaixo do meu peso ideal. Mas enfim, isso é uma longa história. Engordei por conta de misogina. As mulheres entendem o que é, entendem muito bem o que é isso. Se algum homem estiver vendo aqui, é nada mais nada menos do que um anticoncepcional. Então assim, eu engordei por causa dele, então mexeu, o hormônio mexeu com tudo, inclusive com a minha vontade de beber água. Enfim, não faço a mínima ideia exatamente no que mexeu, mas eu só senti mudanças. Então antigamente eu sentia muita fome, sentia muita sede. Hoje em dia eu não sinto tanta fome, é até um perigo isso. Não sinto tanta sede, então eu tenho que ficar controlando, eu tenho mais dificuldade para beber água hoje em dia. Então passou um tempo ali depois de 2022 que eu tomei muito menos água do que eu tinha tomado assim, costumava tomar no meu dia a dia na vida toda, sabe? Então, por exemplo, eu costumava beber mais de 2 litros mesmo durante todo o dia, todo santo dia. E depois de 2022 eu reduzi para 1 litro, às vezes menos de 1 litro, sabe? Tem dia que eu esquecia de tomar água, por incrível que pareça, gente. E isso é muito sério. Então, voltei a cuidar da minha saúde, bebendo água. Voltei a fazer meus exercícios, então eu dancei a vida inteira, então eu voltei a dançar. Voltei a me alongar, então eu já comecei por aí. Eu pretendo voltar pra academia, assim. Eu saí um pouco por outras questões, mas eu pretendo voltar. Eu adorei fazer musculação, assim. Você consegue liberar o estresse, a raiva, tudo que você tiver ali na musculação. É maravilhoso, super indico. Eu achava que eu ia ter ranço de musculação, mas não tive. Então eu pretendo voltar pra academia. Quero fazer ainda caminhada, enfim, mas o básico para cuidar da minha saúde eu fiz, que estou fazendo desde, assim, com mais frequência desde agora de 2025, que é dançar, me alongar, né, botar o corpo em movimento, beber mais água, deixar o prato mais colorido, porque assim, eu amo comer coisa saudável, gente, eu não tenho frescura para comer coisa saudável. Uma coisa que não me desce é chuchu. Mas, enfim, tem tanta coisa saudável que a gente pode ignorar o chuchu. Eu tô voltando a cuidar melhor da minha saúde. Até anotei aqui outra coisa pra vocês também, que é ficar mais off das redes sociais no quesito consumo. O que eu consumo hoje em dia? Podcasts, seja no Spotify ou aqui, e bastante YouTube. Eu sou viciada em YouTube desde sempre. Não é à toa que eu tenho um canal aqui pra falar pra vocês, porque assim, eu amo esse lugar aqui. O YouTube pra mim é o meu canto favorito da internet. É um canto onde as pessoas produzem conteúdos de mais valor, não que não façam conteúdo de valor pro Instagram, pro TikTok. Afinal de contas, eu sigo pessoas lá, eu também produzo conteúdo pra lá. Mas o amor pelo YouTube é antigo já, bem antigo. É de anos mesmo. Então, assim, o YouTube eu gosto de ver esses vídeos mais longos que tem aqui, sabe? Gosto de assistir, assim, durante o dia a dia, de colocar ali o YouTube e assimilar o que a pessoa tá falando, mas ao mesmo tempo tá fazendo uma outra tarefa aqui, porque me relaxa, me deixa melhor, me deixa mais produtiva. Eu sinto isso. Então eu coloco um podcast, seja no YouTube ou no Spotify, coloco alguma coisa para assistir de fato. Enfim, eu tô assim, o tempo todo eu tô no YouTube. Instagram, assim, para consumo, quase nada. TikTok também não. Consumo bem pouco mesmo. E acabou que eu nem tinha colocado isso como meta, tá? Não tinha. Mas acabou acontecendo, então eu coloquei aqui como um acerto, porque mesmo que não tenha sido uma meta, de fato, que eu coloquei, foi algo que me fez muito bem. E assim, não tenho o que dizer, me fez muito bem mesmo e eu recomendo bastante. É legal o Instagram, TikTok, super, 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 não sou contra. E obviamente, sou a favor de consumir ali com mais cautela. Então, eu não tenho muito esse vício de rede social, mas tem gente que tem, então se você é dessa pessoa que tem, eu indico você ir reduzindo aos poucos que você vai ver a diferença. Você vai ver que realmente você consegue viver mais, presenciar mais ali, estar de fato presente nas situações do cotidiano, conversando com alguém. Se estiver conversando com alguém, deixa o celular de lado. Você tem tanto tempo para ficar no celular? Não tem? Então, assim, de repente uma meia hora antes de dormir ou
uma meia hora depois que acorda, uma meia hora durante o almoço, enfim, seja lá o horário que você for mexer no celular, você tem ali sempre um tempo pra mexer. Então, se entrega ali de fato pra conversa com aquela pessoa, sabe? É muito estranho a gente olhar de fora e, por exemplo, ter duas pessoas conversando e as duas estarem no celular. Assim, sem estar mostrando algo de fato na tela do celular uma pra outra, sabe? Tipo, olha aqui que legal. Não, estar ali conversando e rolando o feed, conversando e rolando o feed. Não é uma conversa ativa, não é uma conversa que de fato você vai lembrar totalmente do que a pessoa falou. Você não vai absorver as coisas mais importantes daquela conversa, você não vai estar de fato ali presente para aquela pessoa. Então é muito importante a gente ter mais consciência nessa questão de consumo de redes sociais. Aqui no quesito de mentalidade, eu separei aqui, mas também um acerto sempre melhorar a mentalidade. Mas eu separei aqui em uma categoria só, porque assim, são coisas que mudaram muito a vida. A mentalidade por si só, quando você já muda ela, você muda muita coisa na sua vida. Espero que a qualidade não esteja ficando tão ruim, porque eu comecei com luz natural aqui, e aí, enfim, já são quase 6h33 da noite. Quase não, né? Já são 6h33 da noite, quase 7 horas. Enfim, em mentalidade eu coloquei livros. Assim, gente, livros. Ler, assim, é uma coisa muito legal. Você desliga ali do celular, coloca no modo ali de descanso, não, de não perturbe do celular e vai ler. Sério, você começa a botar a sua mente pra funcionar. Então, nem que seja, não precisa ler livro de empreendedorismo por enquanto, se você não tem o hábito de ler, que talvez você ache um pouco chato, de repente. Às vezes pega uma fantasia, sei lá, um romance, algum gênero que você goste de filme, por exemplo, e vai ler o livro. Gosta de romance? Então vai ler um livro de romance, entendeu? E imagina a cena, imagina ali, lê o livro imaginando. Você vai colocar o seu cérebro pra trabalhar, pra pensar mais, então vai ser muito legal. E aí, obviamente, eu recomendo que você leia livros de empreendedorismo, de negócios, sobre arte, sobre tudo. Sim, eu recomendo que você leia. Sobre desenvolvimento pessoal, recomendo que você leia, sim, porque ler faz muito bem. Mas, para você que não tem esse hábito ainda, pegue alguma coisa que você goste para você ir adquirindo esse hábito. Que aí você consegue lidar melhor com os outros tipos de livro que você for ler. Então, ler é algo, assim, surreal. Tem ouro. Ouro não, né, gente? Tem diamante nos livros. Juro pra vocês. Outra coisa aqui, ambiência. De novo, reforçando, se eu não tivesse mudado a mentalidade sobre ambiência, eu não teria me inserido nos ambientes que eu me inseri. Não teria acessos que eu tenho hoje. Então, muda a tua mentalidade sobre ambiência. Você não precisa se encaixar no ambiente que você está hoje. De repente, você está num ambiente caótico. Só que você acha que o normal é ser uma pessoa caótica, é ser uma pessoa que faz parte daquele ambiente, sendo que não é. Sendo que para você vai fazer mais sentido você estar em um ambiente mais calmo, você estar em um ambiente que te faça evoluir. Então, tenha ali a chavinha da mentalidade para a ambiência mudada, que você vai, assim, entender de fato como que é o poder de uma ambiência, porque dá pra gente explicar, mas melhor do que explicar é você sentir a diferença, sentir a mudança. Outra coisa, aprender com o erro alheio. Mais do que nunca, esse último ano eu tenho observado mais ainda os erros das outras pessoas e tentado aprender a não fazer, não repetir a mesma coisa. E aqui, obviamente, aprender a observar mais os meus erros e tentar melhorar. Então, eu vou observando o meu erro, vou tentando melhorar. Então, cada vez mais que a gente observa, a gente consegue entender melhor sobre a gente consegue entender o que causa aquilo na gente. Então, você vai tendo o autoconhecimento. Eu não coloquei aqui na lista, mas o autoconhecimento é muito bom. Então, quanto mais você vai se conhecendo, melhor você consegue lidar com as suas questões. Melhor você consegue se desenvolver. Patroa, o celular descarregou e escureceu bem aqui também. Então eu vim finalizar o vídeo e eu vim deixar a indicação de um livro muito bom que me ajudou assim muito, muito, muito. Que é o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então é uma leitura maravilhosa, super indico para você colocar aí na sua meta de leitura de 2026, que assim vai fazer toda a diferença. Sugiro você começar a ler inclusive agora no começo do ano, porque hábitos, mentalidade mudam tudo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para a nossa série Mudando o Seu 2026, que começa hoje, segunda-feira, e vai até próxima segunda-feira. Na verdade, até o domingo. Então, são 7 dias para você mudar o seu 2026. E segunda, temos o lançamento de algo novo. Então, já ativa o sininho aqui e eu vejo você no próximo vídeo.